Olha só, minha irmã e meu irmão. Puxa, que bênção, hein? Mais uma vez estamos aqui reunidos em escola dominical. Essa oportunidade que nós temos cultivado, que nós temos investido de estarmos juntos refletindo sobre a palavra do Senhor. E hoje, nosso texto, digamos assim, a nossa preocupação, se os irmãos e as irmãs da nossa igreja querida presbiteriana de Botafogo, ou os irmãos e irmãs que venham a ter acesso a esse vídeo, a essas considerações, essas reflexões bíblicas, veja só que interessante. Hoje nós vamos bater, né, o que a gente fala aí, enfim, de maneira mais coloquial, um verdadeiro papo cabeça. Um papo cabeça. Como assim? Nós estamos estudando, dentro do texto e do tema que nos interessa, a grande temática, crer é também pensar. Então hoje, dentro dessa perspectiva, a gente vai analisar a importância de pensar a fé, compreender a experiência da fé pela perspectiva da racionalidade, numa compreensão da nossa mente, né? O que nos interessa nesse nosso momento de reflexão bíblica de escola dominical, que, enfim, será naquele momento em que você puder assistir o vídeo, né? É uma escola dominical que não é no domingo, nem é de manhã, nem é de noite, nem é de tarde, é quando você tiver acesso. Enfim, o que nos interessa nesse momento é tentar compreender a importância da mente e a importância do conhecimento na articulação do discurso de fé, na vida do crente em Cristo Jesus. E nós vamos, é claro, não poderia ser diferente, apenas dar algumas rápidas pinceladas daquilo que nós vamos domingo na igreja, dia 19 de março, às 9h30 da manhã, você está convidado. Vamos ter chance de ampliar aí as considerações. São rápidas pinceladas desse tema. Bom, sem mais delongas, não vou ficar aqui perdendo o tempo que já não é exatamente o mais amplo possível. Eu vou me dedicar a tratar da questão de maneira direta, ainda que objetivamente. Vamos analisar, irmãos e irmãs, dentro da proposta da nossa reflexão, a importância da mente em 6 áreas, digamos assim, ou 6 dimensões, não sei se a gente pode dizer, na adoração, na fé, na santidade, na orientação, no evangelismo e no ministério. E não sei se isso vai ficar salientado com a devida clareza, digamos assim, pelo menos eu vou tentar, enfim, me fazer entender da melhor maneira possível, mas todas as interlocuções, todas as abordagens desse encaixe da fé com esses 6 itens, com essas 6 áreas, ela passa pela racionalidade, daí o crer também é pensar, né? Mas, sobretudo, uma racionalidade que busca conhecer a fé que, na verdade, experimenta e que vive. Isso vai ficar claro, pelo menos é a proposta do autor John Stott, né? Fundamentalmente nesse ângulo que nós estamos aqui analisando. Bom, sem mais delongas, cumprindo a promessa que fiz, afinal de contas, é preciso analisar, meus irmãos e minhas irmãs, a importância de adorar ao Senhor utilizando a nossa mente. E o autor, ele diz, e ele sustenta, e acho que de fato, é assim que temos que perceber e que vivenciar a experiência da adoração, que a adoração não pode ser apenas uma adoração de coração, de sentimento, de emoção, ainda que esses itens, digamos assim, sejam absolutamente importantes. Mas é preciso saber o porquê estamos adorando. É preciso ter conhecimento, meus irmãos e minhas irmãs, de como nós devemos nos expressar no que tange àquilo que estamos adorando e a quem estamos adorando e como estamos adorando, como estamos vivenciando a nossa adoração. Porque, às vezes, nós cantamos alguns hinos e, às vezes, nós
nem pensamos naquilo que estamos cantando. Seja o louvor ou seja a adoração, é muito importante que nós não estejamos absolutamente ausentes daquilo que estamos experimentando. Vou dar um exemplo prático. Algum tempo atrás, não sei se você lembra, nós tínhamos um cântico na igreja que era assim: vem, visita a tua igreja. Nós cantávamos isso. Algum dia alguém falou assim: mas vem cá, que Deus é esse que visita a sua igreja? Não é certo isso. Vem e visita a sua igreja? Como assim? Deus está na igreja. Então, isso gerou um movimento de redesenho da letra. E agora nós cantamos: fortalece a tua igreja. Enfim, então é preciso, minha irmã e meu irmão, na hora da adoração, na hora do louvor, na hora do culto, na hora de expressar a nossa vontade de adorar a Deus na beleza da sua santidade, louvar ao Senhor por aquilo que Ele faz na nossa vida, que nós estejamos atentos de como nós estamos fazendo isso. Por isso o conhecimento é fundamental, para que nós possamos ter uma perspectiva crítica e, claro, evidentemente, com essa visão crítica, a gente possa amadurecer, né, na compreensão de como se deve adorar a Deus em espírito e em verdade. O culto é um culto racional. Ele não pode abrir mão do conhecimento. Bom, adoração e fé. Fé, meus irmãos, não é só crer. Não é só de estar convencido. Muitas vezes nós ficamos apenas, digamos assim, nesse plano. Fé também, e esse é um momento onde a gente vive muito isso, não é, digamos assim, um sentimento de otimismo de que as coisas vão acontecer. Durante muito tempo, né, teve aquele livro, né, o Homem e o Pensamento Positivo, do Norman Vincent Peale, né, e depois agora esse mundo da autoajuda, da chamada confissão positiva, né? Eu falo em coisas boas, as coisas boas acontecem. Fé não é credulidade, fé não é apenas um pensamento positivo, fé é uma experiência real daquele que crê nas promessas do Senhor e descansa nelas. E aí, meus irmãos, é o ponto fundamental, onde nós juntamos a mente, a inteligência e a razoabilidade. Para que nós possamos articular o nosso discurso de fé, é preciso crer num Deus que nós conhecemos, ainda que nós não possamos conhecê-lo na sua extensão. Enfim, não há dúvida quanto a isso. Deus é infinito, é espírito, é verdade. Ele foge, ele transcende a nossa capacidade de compreensão. Mas é fundamental que nós possamos conhecer esse Deus da Bíblia, porque conhecendo as promessas do Senhor, nós vamos ter a nossa fé alicerçada na palavra. E assim, fé é alicerce no conhecimento, conhecimento na palavra. Adoração, fé e santidade. Meus irmãos, como é que se vive, minhas irmãs, como é que se vive uma vida de santidade? Bom, a gente poderia falar muito sobre isso, né? Mas, de uma maneira muito objetiva, basta nós olharmos para a vida de Jesus e lembrarmos de Jesus quando estava no deserto sendo tentado por Satanás. Você lembra como é que Jesus respondeu para Satanás? Está escrito. Está escrito. Está escrito. Minha irmã e meu irmão, uma vida de santidade que foge do pecado e que quer estar separado para o serviço de adoração e ter uma vida plena de fé no Senhor, que seja santa e pura, é uma vida daquele que sabe em quem e como está crendo. Por isso, o conhecimento da palavra, para que nós possamos ter, meus irmãos, essa postura correta que o Senhor teve no momento em que enfrentou, talvez, a situação mais complicada do seu ministério. É difícil dizer isso, foram tantas, mas uma das principais, pelo menos, né? É preciso, meus irmãos, saber a palavra do Senhor
para que nós possamos viver a plenitude desta fé. O quarto item, né? Adoração, fé, santidade. Não sei se me fiz entender, todos esses três itens, ou essas três dimensões, passam pela ideia da mente que conhece como e em quem articula a sua fé, a sua crença. É preciso crer com conhecimento, daí a utilização da mente. Esse fio condutor, ele passa, digamos assim, por toda essa reflexão. E veja, quando nós buscamos orientação, minhas irmãs e meus irmãos, para tomar uma decisão na nossa vida, nós buscamos a orientação de Deus. Como é que nós buscamos a orientação de Deus? Meus irmãos e minhas irmãs, esse é um assunto que mereceria e vai merecer, no dia 19, lá na nossa escola dominical, um debate muito amplo, que aqui eu não posso fazer. Mas olha, minhas irmãs e meus irmãos, a gente vê tanta gente, desculpe fazer esse tipo de abordagem, mas é a minha experiência, tanta gente tomando medidas ou tomando atitudes e colocando as suas atitudes, as suas escolhas no colo, digamos assim, na conta de Deus, como se fosse Deus decidindo por elas, como se fosse a orientação do Senhor para a vida delas, quando na verdade nós nos entregamos muitas vezes aí a um misticismo muito vazio e muito perigoso. Sabe, minhas irmãs? E sabe, meus irmãos? Tomar decisões na vida cristã não é simples. Mas duas coisas a gente pode fazer. Pelo menos o texto do livro do John Stott nos aponta. Ele nos recomenda. Primeiro, buscar sempre as luzes da palavra de Deus. 2, buscar conselho com as pessoas mais experientes. Ouvir as pessoas mais experientes. E 3, ter uma vida de oração. Com essa tríade, nós podemos, tomar as decisões que são fundamentais para a nossa caminhada. E não, meus irmãos, ficar dizendo que Deus me disse, Deus me revelou, eu sonhei, Deus falou. Às vezes, isso não deixa de ser, né, em algumas circunstâncias, eu tenho algumas histórias para contar a respeito disso, pretendo fazê-lo na aula de domingo, né? Enfim, você está convidado mais uma vez, você que é da igreja, você que está participando dessa aula gravada, para que a gente possa discutir isso com mais amplitude. Mas é muito perigoso você tomar essas decisões colocando na boca de Deus aquilo que Deus disse para você fazer, quando na verdade você está querendo colocar a sua vontade nos lábios do Senhor. Palavra do Senhor, conselho das pessoas mais experientes e oração. Bom, então a gente falando, né? Adoração, fé, santidade, orientação nas decisões e evangelismo. Meus irmãos, como é que você evangeliza uma pessoa? Ora, é claro, quem convence do pecado, quem convence da justiça e do juízo é o Espírito Santo. É natural que isso não se faça, digamos assim, através de uma perspectiva, né? Enfim, de uma técnica de persuasão. Né? Ninguém vai utilizar uma técnica de persuasão para poder persuadir alguém a crer. O evangelismo, ele tem que ser um evangelismo consistente, um evangelismo coerente. E consistência e coerência na hora de trazer a palavra de Deus requer de mim e requer de você conhecimento daquilo que nós estamos pregando. Esse é o ponto. Porque senão, meus irmãos, caímos de novo naquele achismo barato, vazio, que nós encontramos muito facilmente por aí, em várias mídias que nós temos à nossa disposição, onde as pessoas articulam e lançam mão de uma série de discursos que são de autoajuda e de um caráter absolutamente personalíssimo, né? E muitas vezes sem qualquer embasamento bíblico. Para que se possa evangelizar,
é preciso, meus irmãos e minhas irmãs, que se traga a palavra de Deus com conhecimento. É preciso que aquele que pregue o Evangelho com conhecimento. Ele fale daquilo que ele pôde estudar na palavra do Senhor. E veja, não há problema nenhum em que você utilize argumentos de convencimento para trazer a palavra do Senhor. O que você não pode fazer, esse é o ponto, é só e apenas ficar utilizando os argumentos de convencimento. É preciso que eles existam e que eles sejam utilizados, mas é fundamental que o Espírito do Senhor é que seja o veículo, meus irmãos, que de fato, de verdade, fale ao nosso coração. E veja, é uma lenda urbana, digamos assim, que inteligência e racionalidade estejam de um lado e o Espírito do Senhor esteja do outro. Que uma coisa exclui outra. Não é verdade. As duas coisas podem estar juntas e é bom que estejam para que nós possamos construir uma fé consistente. E por derradeiro, como nós falamos, né? Adoração, fé, santidade, orientação na hora das decisões, evangelismo e ministério. Meus irmãos, é preciso que o ministério seja um ministério inteligente. A palavra de Deus fala isso, né? Dar-vos-ei pastores que possam conduzir o rebanho com inteligência. Ah, meus irmãos, como nós precisamos hoje em dia, numa sociedade plural, globalizada, complexa, multicultural, não é? Numa sociedade tão plena de paradoxos como a nossa, como nós precisamos, meus irmãos, de líderes que sejam líderes esclarecidos, líderes que tenham conhecimento bíblico, mas que tenham conhecimento secular também, para que possam articular a fé de maneira consistente. Como dizia Calbart, né? É preciso ter a Bíblia em uma das mãos e o jornal na outra das mãos. Tendo só o jornal, não resolve. Mas tendo só a Bíblia, nós corremos o risco de perdermos a historicidade da mensagem. Por isso, minhas irmãs e meus irmãos, na hora de viver o ministério, é preciso que ele seja vivido por aquele que tem competência, por aquele que tem conhecimento, por aquele que entende. Porque é engraçado, nós temos nós temos, não é correto dizer nós temos, mas existe por aí como é que eu vou dizer, um pensamento que não é muito bom, que as pessoas falam assim, o pastor quando fica estudando a Bíblia, ele não prega com o coração pleno do Espírito, né? Ele não prega, ele não deixa o Espírito fluir. É preciso que o pastor largue a teologia, que o pastor largue a doutrina, que ele não fique estudando a Bíblia, para que ele possa trazer a palavra para a igreja. Ora, eu me lembro dos meus tempos de ministério, de uma história, claro, isso é uma anedota, né? Que a gente escutava lá entre os seminaristas, e eu nunca mais me esqueci, né? De um pastor de uma igreja que ele tinha hábito de não estudar o sermão. E ele achava que se ele estudasse para pregar, ele estava apagando o Espírito do Senhor. Então, ele ia lá para o púlpito, pegava a Bíblia. Ele pegava a Bíblia, né? E fechava os olhos e abria um texto. E onde abria, ele lia e saía falando. É o que ele fazia, né? Só que naquele dia de manhã, ele abriu um texto que era exatamente o texto da criação. Ele começou lendo, né, o texto. O primeiro dia, o segundo dia, e foi lendo. Lá pelas tantas, ele leu assim e fitou a congregação, bateu um ventinho e da criação passou para a Arca de Noé. E aí ele leu assim, Deus criou a mulher. Aí olhou para a congregação e bateu o ventinho. Aí ele continuou. E a mulher tinha 500 côvados de altura. Aí a congregação ficou olhando assim. A mulher tinha 800 côvados de largura. Todo mundo achou estranho. A mulher tinha 600 côvados de
cumprimento, todo mundo ficou assim. Ele fechou a palavra de Deus, ele também ficou meio desconfortável, perdão. Aí olhou para a congregação e falou assim: olha, meus irmãos, eu sei que essa situação é meio esquisita, mas vou dizer uma coisa, se está escrito na palavra de Deus, é porque é verdade. Então, minha irmã e meu irmão, se alguém quer viver o ministério sem estudar, se alguém quer viver o ministério bíblico, pastoral, ou o ministério bíblico da palavra do Senhor, sem conhecimento, ele vai se dedicar a esse tipo de situações que são inaceitáveis, digamos assim, não é? Onde você acaba se colocando num contexto, desculpem, eu vou usar a expressão, talvez não seja melhor, eu peço desculpas se eu estou equivocado, mas um contexto até ridículo, porque é uma situação que não se sustenta. Hoje, minha querida igreja, nós estamos pensando, como eu falei, hoje o papo foi um papo cabeça, porque nós estamos tratando da importância da mente, da importância da racionalidade no momento de você estruturar o seu discurso de fé. E eu falei em rápidas pinceladas, como prometi, e pretendo ficar nesse tempo que já se escoa nesse momento, nesses 6 temas, nesses 6 itens, nessas 6 dimensões: adoração, fé, santidade, orientação, evangelismo e ministério. São aperitivos para, eu vou dizer, né, o banquete que está esperando por você no domingo agora, dia 19. Eu faço esse convite. Se você não puder estar conosco, enfim, participe da nossa reflexão através do vídeo que está sendo gravado, mas fica o convite, né, para que você esteja conosco, para que nós possamos ampliar esse horizonte e para que a nossa fé seja uma fé consistente, uma fé que não abra mão da coerência que nós só podemos obter do conhecimento da palavra de Deus. Minha querida irmã, meu querido irmão, você que nos ouve e participa desse vídeo, que Deus te abençoe. E nós estamos te esperando lá domingo. Um beijo no coração. Obrigado. Foi muito legal esse nosso rápido, mas proveitoso papo cabeça. Que Deus te abençoe, viu? Um beijo.